Um outro efeito que é uma outra ação, que é a ação do Espírito Santo para a gente, ou ações, é regeneração e santificação. São duas coisas que se complementam, vamos dizer assim. Um que é um ato, o outro que é um efeito, e aí elas vão se intercalando. Alguém lê para mim, por favor, João, pode ser o 3, de 3 a 6, Carlos. E alguém, Gálatas 5, 22 e 23. Tiago. Quase, Kelly. Então, João 3. Quando Jesus ele fala sobre isso aqui, Jesus ele está falando sobre um ato que acontece na nossa, no momento da nossa conversão, que a teologia vai chamar de regeneração. É o momento em que você, aquela velha criatura, aquela pessoa que estava morto nos seus delitos e pecados, que era por natureza inimigo de Deus, que estava completamente afastado de Deus, que o pecado tinha matado você inteiramente, ganha vida. Isso é a regeneração. Você passa a se tornar uma pessoa viva, uma pessoa ligada com Deus. Você passa a ser participante da natureza de Deus, você passa a ser participante da vida de Deus. Então, isso é um ato. Isso acontece independente, esse é um negócio interessante, de você se livrar de todos os seus pecados. Isso acontece no momento da sua conversão. Você converteu, você se arrependeu de viver uma vida sem Deus, você ainda vai lidar com uma série de coisas suas, pessoais, que você precisa trabalhar, que você precisa aprimorar, que você precisa aperfeiçoar, mas você já está salvo, você já é parte de Deus, da natureza de Deus, você já é parte do reino de Deus, e a partir desse momento, Paulo vai usar uns outros termos também para se referir a isso aí, você está selado pelo Espírito Santo. Então, regeneração é o ato que acontece com você no momento da sua conversão. Tá? O texto de de Efésios 2, eu acho que ele é um texto mais legal para a gente olhar isso aqui, ó. Vamos abrir comigo lá. Efésios 2. Depois você pode ler do versículo 1 até o versículo 10, para você pegar esse contexto todo aqui, mas ele é legal para mostrar para a gente essa questão. Ó. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a gente estava morto. Morto, ele é afastado de Deus, morto espiritualmente e destinado à morte eterna. E aí, sem que você tenha feito nada para merecer, sem que você tenha consertado os seus pecados, sem que você tenha pagado pelos seus pecados, sem que você... absolutamente nada. Deus te dá vida no momento que você se converte. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. Aí Jesus, quando ele estava conversando com Nicodemos, e aí é interessante essa conversa dele, ficou esquisito de outro jeito agora. Quando ele estava tentamos fazer um ajuste aqui. Quando ele estava conversando com Nicodemos, o Nicodemos ele fala, ele era um cara que pensava que estava tudo certo com a vida dele, que estava bem, ele acreditava em Deus, ele era um líder religioso, ele era um cara que conhecia a Bíblia, era um cara que não cometia pecados grandes, etc. E aí ele vai conversar com Jesus, ele dá umas elogiadas em Jesus lá, Jesus meio que sabia por que ele estava fazendo aquilo, e aí ele vira para o Nicodemos e fala essa frase, solta essa frase para o Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Que Jesus está colocando para ele esse fato.
Não adianta você ter uma vida respeitável, bacana, não sei o quê, se não houver em você essa reconexão plena com Deus, de forma que você que morreu por causa dos seus pecados, nasça novamente. Mas como que eu vou nascer de novo? Nicodemos pergunta. Você vai nascer do Espírito. Por que que você nasceu da carne? Por isso que você é carne. Sua mãe, seu pai geraram você, por isso que você está aí. E na carne você toma suas decisões, você faz suas coisas, não sei o quê. Mas você precisa agora nascer espiritualmente. Tá? Então isso é regeneração. É um ato, ele te transforma em salvo, em filho de Deus, no momento em que isso acontece, independente de você consertar qualquer coisa na sua vida. Tá? Ah, mas eu pequei amanhã, está salvo. Você foi regenerado. Pequei ontem e morri e não pedi perdão, está salvo, porque você foi regenerado. Agora, esse ato, ele começa a gerar um efeito na sua vida, que é o outro texto, então, alguém lê para mim, Gálatas 5, 22 e 23. Amanhã a gente vai abordar esse texto na mensagem de uma outra forma, mas o que é importante da gente entender aqui é essas coisas que são as coisas que combatem o pecado, ou seja, se você pratica essas coisas, você não peca, né? E isso é uma coisa interessante na perspectiva de Deus, é que Deus ele não fica assim falando para você lutar contra o pecado no sentido de você tenta não pecar, vai, se esforça, ó, o pecado está chegando, vai, evita, conseguiu, aí você se segurou, você não pecou e você conseguiu não pecar, você falou, hoje eu consegui, amanhã vem uma nova batalha e vamos seguir a vida assim. Não, Deus fala que a gente luta contra o pecado afirmando as virtudes opostas ao pecado, de forma que quando o pecado chega, a tentação chega, você já está vivendo uma coisa oposta àquilo ali, e para você então aguentar, dizer não e resistir à tentação é mais factível do que se todos os dias você tiver que ficar lutando contra aquilo. E aí, Paulo fala que o Espírito Santo dentro de você, depois que ele te regenera, ele começa a aprimorar coisas em você, virtudes em você, e ele produz, por isso que Paulo fala, o fruto, ele produz um resultado, esse trabalho. Então, o resultado do trabalho no Espírito Santo em você é que você passa a amar, você passa a ter paciência, você passa a ser uma pessoa boa, você passa a fazer o bem, você passa a ter fé, você passa a ser uma pessoa mansa, que não se irrita e estoura facilmente com as pessoas, você tem domínio próprio, ou seja, você controla os seus impulsos, os seus desejos, está tudo sob controle, você não é dominado por nenhuma coisa, e aí você não peca. Porque quando essas coisas estão presentes em você, o que é o pecado? O pecado é alguma coisa que afronta alguma dessas coisas e faz com que você haja ou reaja em desacordo com alguma dessas coisas. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar em você para você ser santo. E aí a santificação ela é um processo importante da vida. Ó. Alguém lê para mim, por favor, Hebreus 12, versículo 14 e 15. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Olha só, esse texto aqui que vai falar sobre santificação, vai falar sobre a importância do papel da santificação na vida da gente, na nossa salvação. Por mais que você, na regeneração, você é salvo, e isso é dado para você, você não fez absolutamente nada para merecer isso, você recebe isso, e a partir de agora, você está vivendo com Deus, o caminho da santificação precisa ser trilhado sob o risco
de você perder aquilo que Deus te deu. Sob o risco de você não ver o Senhor, sob o risco de você se separar da graça de Deus. Que é o que ele vai falar no versículo 15. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não se separe da graça de Deus. E depois ele vai dar o exemplo de Esaú, e ele segue, fala da questão da raiz de amargura, que não é mágoa, né? Às vezes a gente fala raiz de amargura é mágoa, raiz de amargura não é mágoa, depois a gente detalha um pouquinho mais sobre isso. Mas lá em Deuteronômio 30 vai explicar o que é raiz de amargura, que é uma disposição intencional de viver uma vida em pecado e pedir perdão no final da vida, aquela coisa assim, não, eu vou aproveitar, vou curtir, vou fazer aqui, a hora que eu estiver mais velho, não sei o que, eu peço perdão, sou salvo, eu curto tudo que tem para curtir aqui e curto tudo que tem para curtir no céu. Então essa disposição é chamada de raiz de amargura, a Bíblia fala que Deus não perdoa. Aí você pensa assim, é só a blasfêmia do Espírito Santo que não tem perdão. Como pecado é. Agora, existe uma atitude que você pode adotar na sua vida, que é a atitude de tentar fazer Deus de bobo com as suas, com o uso que você faz da graça de Deus, com que faz com que você caia da graça. Você se separa da graça. E é isso que é raiz de amargura, lá em Deuteronômio 30, depois você lê lá, está explicando bem mais detalhado o que é raiz de amargura, que é o texto que o autor de Hebreus usou para explicar essa situação. Então, regeneração, ato. Estava morto, o Espírito Santo vem te dar vida. Você nasce do Espírito, você nasce de novo, você está salvo. Santificação, efeito. Agora eu preciso me aproximar do Espírito para que ele produza em mim mudanças, aprimoramentos, transformações, aprimoramentos, aperfeiçoamentos, para que então eu comece a me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Isso é santificação, e o texto que melhor expressa isso é o texto do fruto do Espírito. Tranquilo isso aqui, gente? Diga-me, vai chegar o microfone para você. Ficou todo. Essa questão do nascer de novo, da água do Espírito, tem relação com o batismo nas águas? Tem. Tem. Aí Jesus, ele está... tanto aí quanto depois, o batismo nas águas, o próximo ponto a gente vai ver que é o batismo no Espírito Santo, essas duas coisas elas estão correlacionadas. Só na santificação ali, quando a gente fala do fruto do Espírito, que é gerado em nós, é gerado pelo Espírito em nós. Aceitei Jesus, recebi o Espírito, foi regenerado, então, agora eu sou paciente e tal. Ou é um desenvolvimento que eu faço a partir de leituras da Bíblia, de tentando levar a vida conforme processos, sei lá, guiados por Deus. E o outro ponto é a santificação. Ele é um processo que eu busco fazer. Logo, se eu não sou santificado, eu posso perder a salvação. Mas daí isso não teria relacionado à salvação dependendo do que eu faço. A questão, que é a primeira pergunta, a questão do fruto, ela funciona da seguinte forma. Quem produz essas coisas em mim é o Espírito Santo. Eu não sou capaz de eu mesmo me aprimorar, me autoaperfeiçoar a ponto de gerar essas coisas. Só que o Espírito Santo não produz isso imediatamente, porque isso vai acontecendo na minha vida à medida que eu vou me enchendo do Espírito. Então, a gente vai falar daqui a pouco do enchimento com mais detalhe, mas o quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais ele opera o trabalho dele em mim, que tem como resultado o fruto, que é essas coisas que a gente leu aqui. Então, se eu oro, leio a Bíblia, mantenho comunhão com o Espírito Santo no meu dia a dia, nas minhas atividades, e eu estou cheio do Espírito Santo, e a minha vida está sendo guiada por ele, ele tem espaço para trabalhar, fazer o trabalho dele, a obra dele, e o resultado desse trabalho é o fruto. É aquilo que acontece. Então, existe uma coparticipação. Eu não dou conta, e aí eu chego diante de Deus assim, Deus, eu não consigo amar de mim mesmo. Eu só amo quem me interessa, eu não consigo amar todo mundo. E eu já tentei, eu já me esforcei, eu até mês passado fiquei o tempo inteiro tentando amar todas as pessoas, eu não consegui. Aí Deus sabe, beleza, está certo, você nunca vai conseguir. Então nós vamos fazer o seguinte,
Lê a Bíblia, ora, disciplinas espirituais, vai na igreja, se aproxima das pessoas, começa a entender como que eu vejo o mundo, não sei o quê, não sei o quê. E enquanto você vai fazendo essas coisas, você não está tentando amar, você está fazendo essas coisas, eu vou trabalhar na sua vida e o resultado final disso é que você vai estar amando as pessoas. Então aí, de novo, essa coisa, não é a minha força de vontade que vai gerar essas coisas. Mas o meu aproximar e caminhar com Deus vai me fazer mais parecido com Ele e essas coisas começam a ser produzidas a partir dessa caminhada. Não é mérito a questão da salvação ficar vinculada com isso, porque o mérito seria se o fato de eu ter cometido um pecado, então eu agredi uma pessoa. Aí eu penso assim, não, então agora eu vou amar uma pessoa, e aí o que eu fiquei negativo em ter agredido essa pessoa vai compensar em eu amar essa pessoa, e aí pelo meu mérito eu consigo apagar aquele coisa ruim, agora eu vou ser salvo. Isso é o mérito. Então não, você pode amar 100 pessoas, você nunca vai conseguir apagar a agressão que você causou para essa pessoa. Porque pessoas não são bens materiais que a gente repõe, né? Então os nossos pecados, eles não são bens materiais que você bate no carro de alguém, você compra um carro igual e dá para a pessoa e você pagou aquilo que você fez. Quando você peca, você para sempre está endividado com aquilo que você fez. Mas eu fiz 30 boas ações. Legal que você fez 30 boas ações, continue assim, você precisa fazer, mas você nunca vai pagar aquilo que você fez para trás. É como se eu bato no seu carro e agora eu compro 30 carros para pessoas carentes poderem andar de carro. Cara, legal, aquelas pessoas estão felizes, estão alegres, mas o William continua sem carro. Então, essa é a relação do mérito que a gente nunca dá conta de fazer. Agora, se depois que eu conheci Jesus, depois que eu aceitei o Evangelho, depois que eu abracei e fui regenerado, eu não comprar 30 carros para as pessoas, Deus vai falar assim, cara, então você não entendeu nada. Então, a gente começou a caminhar, mas não funcionou, porque eu queria que você se aprimorasse e ficasse mais parecido comigo, você não ficou, você tomou um rumo na sua vida, apesar de eu ter te salvado, te regenerado e te possibilitado viver bem, você tomou um rumo na sua vida que você continua batendo no carro dos outros e não pagando, porque você acha que vai estar sempre tudo perdoado. Então não vai estar sempre tudo perdoado, você não vai ser perdoado. Então não é que você passa a fazer por merecer a sua salvação a partir daí. Você vai continuar nunca merecendo ela, porque você nunca vai conseguir pagar o carro lá que você bateu lá atrás. Mas você para de bater nos carros e você dá carros para outras pessoas e agora você tem o caráter de Deus em você. Para que quando eu gosto de algumas coisas, uma linha que o N.T. Wright, que o Meni gosta também, adota nessa questão da escatologia, que ele vai falar, e eu acho muito interessante essa construção de que não é que assim, eu estou vivendo aqui uma vida, eu estou desse jeito, exatamente como eu estou aqui. Aí eu tenho meus defeitos e minhas qualidades. Aí eu morro. Aí minha alma chega no céu só com as qualidades, os defeitos ficaram para trás. A Bíblia não diz que é assim que a coisa acontece. Se eu sou uma pessoa que não gosto de pessoas aqui e eu morro, eu continuo não gostando de pessoas. Porque o que mudou na minha maneira de ver o mundo a partir do momento que eu morro? Nada muda. Então, se a minha maneira de ver o mundo não mudar agora, eu morro e eu continuo vendo o mundo do mesmo jeito que eu estava vendo o mundo antes de morrer. Então, a santificação, ela é esse processo dessa produção que o arrependimento inicial vai continuar fazendo na vida da gente, para que quando eu chegar no céu, eu não pecar lá e destruir o céu também, e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal também, e chutar a vida das pessoas, e ser egoísta e não sei o quê, porque eu era essa pessoa aqui. Não, a santificação eu entendi de verdade todo o mal que o pecado causa e eu estou lutando contra isso, eu não quero que isso aconteça mais, e Deus, eu não quero pecar, eu peco, mas eu não quero pecar e eu estou ativamente indo contra isso. Aí eu chego lá no céu, beleza, você vai ficar ativamente contra isso eternamente.
Então essa é a relação. Mérito nunca. Mas a gente tem que desenvolver a nossa salvação para que depois de, como Paulo fala, qualificar outras pessoas, a gente mesmo não ser desqualificado. Então tem uma relação de um trabalho de cultivo, né? Uma analogia interessante disso aí. Você ganha uma planta de presente lá, uma palmeira daquelas que tem na prefeitura ali de São Leopoldo, né? Eu não dou conta de comprar uma palmeira daquela, custa, sei lá, 60, 70 mil reais uma palmeira daquela, não tem dinheiro para comprar uma palmeira. Eu ganho a palmeira. Nossa, que legal, vou poder agora plantar essa palmeira na minha casa vai ficar bonita com a palmeira, não sei o quê. Se eu não regar e cuidar todo dia, ela morre. Então, eu nunca vou fazer absolutamente nada para merecer ter aquela palmeira. Eu nunca teria dinheiro para comprar aquela palmeira. Eu tenho que cuidar dela, senão eu perco ela. A salvação, ela entra nessa relação. Temos uma pergunta de uma internauta diretamente de Nova York. A pergunta do internauta. Vai lá. O quanto da parte de santificação é o meu esforço e como faço isso? E quanto é a parte de Deus, considerando que o fruto do Espírito é produzido por Deus? Qual a nossa parte? Vamos aprofundar isso? Vamos ler a letra E do enchimento, então. Depois a gente volta no batismo. Alguém lê para mim, por favor, Atos 4:31. Quem? Kelta. E alguém lê para mim Efésios 5:18. Luiz. Então, Atos 4:31. Luiz. O enchimento do Espírito é a nossa parte. Então, por exemplo, a gente vê um exemplo bem interessante em Atos capítulo 4. Os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles saíram, foram pregar, 3.000 pessoas se converteram, começaram a consolidar a igreja, a coisa começou a caminhar, começou a se desenvolver, e aí eles começam a ser perseguidos. E aí a perseguição chega, eles começam a ficar com medo, eles são presos e são ameaçados e não sei o que, e eles vão esfriando, eles vão... para de orar, para de buscar a Deus, para de olhar para a eternidade, começa a olhar para esse mundo, olhar para a sua própria vida, olha o que eu estou perdendo, olha o que está acontecendo comigo. E aí eles murcham na fé deles. Então, essa atitude é uma atitude deles. Quando eles percebem, se ligam nisso, eles pensam assim, puxa, a gente estava cheio do Espírito Santo, mês passado, ou 6 meses atrás, a gente não sabe quanto tempo demorou do capítulo 2 até o capítulo 4, e tomamos algumas decisões, algumas atitudes, fizemos alguma coisa e estamos desse jeito agora. A gente não pode ficar assim. Aí eles oram, eles buscam a Deus, e a oração deles não é simplesmente uma oração de, eu vou ficar um tempo orando, e aí se eu fico 10 horas orando, aí eu fico mais cheio do Espírito Santo do que se eu fico 9 horas orando. Não. Eles oram fazendo um compromisso com Deus. Eles falam assim, Deus, estamos dando uma vacilada aqui, entendemos aonde o negócio está acontecendo, nós precisamos de você e reconhecemos que nós não estamos olhando para você, nós não estamos com você em vista, a gente cuidou de coisas que não deveríamos cuidar, mas nós estamos agora refazendo o nosso compromisso de que o Senhor é a nossa prioridade, vai estar na frente e para provar isso nós vamos sair daqui, nós vamos falar da palavra do Senhor para as outras pessoas que estão aí fora e a gente gostaria que o Senhor fosse com a gente nisso. Aí eles ficam cheios do Espírito Santo. Ou seja, o enchimento é uma coisa que depende da gente. Você pode se encher mais, se encher menos ou não se encher do Espírito Santo. O quanto o Espírito Santo vai ocupar de espaço na sua vida é você que determina. Você que estabelece a esfera de atuação do Espírito Santo dentro da sua vida. Quando ele ocupa uma grande área de atuação na sua vida, ele produz santificação em você. Aí ele aperfeiçoa você, ele trabalha em você. Mas ele não faz isso contra a sua vontade ou apesar da sua permissão. Ele faz isso na medida daquilo que você
está voltado para isso acontecer em você. Deu para entender a ideia do enchimento? Batismo. Alguém lê para mim Mateus 3:11? Quem? Bruno? E 1 Coríntios 12:13. Amanda. Então, Mateus 3:11. Batismo no Espírito Santo era uma promessa que tinha para o pessoal que ia vir a crer a partir de Jesus, que Jesus ia promover nas pessoas, e que quando a gente vai vendo o desenvolvimento dessas coisas, do ministério de Jesus, as ações de Jesus, a gente percebe que isso só vem a acontecer depois da ressurreição de Jesus. O batismo com o Espírito Santo é o momento em que você, aceitando Jesus, tem o Espírito Santo morando permanentemente em você a partir daí. Que é quando você passa a ter acesso aos dons, que a gente vai ver daqui a pouco, você passa a ter acesso ao fruto, você passa a ter acesso a todas aquelas outras coisas que a gente leu antes, que o Espírito Santo faz em você. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Vai ser uma linguagem simbólica, que vai ser utilizada dentro daquilo que eles entendiam que era o batismo nas águas, que isso eles já entendiam o que era. A Bíblia vai explicar para a gente que assim como a gente se batiza, a gente mergulha na água, a gente entra na água para simbolizar esse encerramento da vida anterior e renascimento para Deus e o ressuscitar para Deus, isso acontece espiritualmente também na vida da gente. Nós somos mergulhados no Espírito e nós passamos a ter o Espírito Santo dentro da gente. Então, como que funcionava no Antigo Testamento, antes de Jesus? As pessoas, elas viviam a vida delas normalmente, e em algumas dessas pessoas, quando elas tinham uma função específica para desempenhar, uma atividade específica para desempenhar, o Espírito Santo vinha e passava ou a habitar nelas permanentemente a partir dali, era o caso, por exemplo, de Davi, que tinha o Espírito Santo habitando constantemente nele, ou vinha, operava alguma situação e saía, como era, por exemplo, o caso de Sansão, né? Quando ele tinha que ficar forte para poder fazer aquelas coisas lá, aquela força dele não era uma força inerente a ele nem ao cabelo dele. A Bíblia diz que aquilo acontecia porque o Espírito Santo entrava nele, ele ficava forte, aí ele promovia aquelas coisas todas lá que ele promovia, e aí pronto, ele voltava a vida dele ao normal, fazer as coisas que ele tinha que fazer, e paralelo a isso, como forma de se consagrar a Deus, ele não podia beber nada e nem comer nada de uva, nem vinho, nem suco de uva, nem uva fresca, nem passas, nem não sei o quê, e não podia cortar o cabelo. Né? E podia tocar em morto também, seja ser humano, seja animal. Então eram as coisas que ele tinha que fazer, que quando ele fazia isso, que era o voto de nazireado, que está lá em número 6, quando ele fazia isso, ele estava abrindo espaço na vida dele para que Deus, então, trabalhasse na vida dele e produzisse o fruto do trabalho dele. Mas o Espírito Santo vinha, fazia alguma coisa e ia. A partir de Jesus, o Espírito Santo passa a ser uma promessa para todos os crentes. E aí a gente tem essa promessa lá em Joel, a gente tem essa promessa lá em Jeremias, e eles já vinham falando sobre isso, que Deus não viria mais pontualmente sobre algumas pessoas especiais, e nem viria e se retiraria quando o trabalho estivesse pronto, mas todos os crentes seriam especiais e todos os crentes estariam aptos ao trabalho especial de Deus o tempo todo. Então, por causa disso, o Espírito Santo passaria a viver dentro da pessoa. Então, isso é o batismo com o Espírito Santo. No século XIX, a gente teve um movimento chamado de movimento Holiness, que começou a falar assim, o batismo com o Espírito Santo, ele, como uma das principais funções do Espírito Santo é a santificação, quando ele acontece na vida da pessoa, a pessoa se santifica e ela não peca mais. E aí eles começaram a pregar isso nas igrejas, em todas as igrejas, em todos os lugares, e falaram assim, não, a evidência
de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é que ela não peca mais. Aí as pessoas das igrejas começaram a falar, nós paramos de pecar, a gente não peca mais, a gente foi batizado com o Espírito Santo. Aí as igrejas foram espalhando isso, espalhando desse movimento, só que, obviamente, isso foi se mostrando inverídico, né? As pessoas continuavam pecando. E aí o que elas faziam? Elas começavam a categorizar os pecados que elas não faziam como pecado e as coisinhas que elas faziam. Não, mas isso não é pecado, né? E para poder falar que elas não pecavam mais. Aí essa coisa durou aí uns 50 anos, esse movimento foi caminhando sozinho. Ele existe até hoje, tem grupos de pessoas ainda que acreditam nisso até hoje, mas foi perdendo força porque as pessoas olhavam para o cara e falavam assim, mas você está pecando, cara. Então não é isso que é o batismo com o Espírito Santo. Aí o grupo majoritário da coisa falou assim, não pode então ser evidência do batismo com o Espírito Santo parar de pecar. Aí eles começaram a desenvolver outros pensamentos. O que então é a evidência com o batismo com o Espírito Santo? Enquanto eles estavam pensando isso aqui, um grupo de pessoas, num lugar lá nos Estados Unidos, Connecticut, sei lá no interior dos Estados Unidos, começou a, dentro das suas orações, das suas buscas a Deus, etc., a ter algumas experiências diferentes do que era o padrão do que as pessoas tinham, e elas começaram a, aparentemente, falar em línguas. Então, elas faziam algumas coisas diferentes lá, elas tinham umas manifestações diferentes, estranhas e não sei o quê, e começaram a associar. Aí, esse grupo que estava se questionando o que é evidência com o batismo com o Espírito Santo, encontrou com esse outro grupo aqui e falou assim, não, a evidência do batismo com o Espírito Santo é que as pessoas falem línguas. E aí, eles começaram a pegar as pessoas que estavam falando em línguas, ficavam prestando atenção no que a pessoa falava, e falavam assim, não, ele está falando chinês. Então quer dizer que o Espírito Santo quer que ele vai ser missionário na China. Encontrava uma outra pessoa e falava assim, ele está falando um dialeto africano. O Espírito Santo quer que essa pessoa vai ser missionário na África. Aí eles reuniam o dinheiro deles e mandavam essas pessoas para esses outros países. Porque eles acreditavam que as pessoas estavam falando aquelas coisas ali, estavam falando os idiomas desses países que eles enviavam. A pessoa chegava lá e não estava falando aquele idioma. Então, foi uma experiência terrível. As pessoas voltavam para os Estados Unidos frustradas, alguns desviavam, porque eles acreditavam muito que Deus tinha feito aquilo com eles e não tinha, e aí chegava na África e às vezes morria, porque não falava o idioma do lugar e ficava perdido lá. A gente está falando do século XIX ainda, então muito precário a coisa, não tinha essa coisa, você vai lá na embaixada e a embaixada te manda de volta, você morre, dependendo de onde é que você está. E foi acontecendo, e aí as pessoas iam para a China, para a África, acho que aqui... Não, ainda não chegou a Assembleia. Isso aqui ainda é 1870, mais ou menos. Ainda não existia Assembleia. E aí as pessoas foram, alguns morriam, alguns desviavam, alguns voltavam para as suas igrejas. E aí eles chegavam nas suas igrejas e eles falavam assim, não era isso que estava acontecendo com a gente. Aí eles voltaram a pensar de novo. Então o que é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Já que a gente achou que eles estavam falando em línguas, eles não estavam falando em línguas. Aí algumas pessoas levantaram a mão lá e sugeriram e falaram assim, não, na verdade, eles estão falando em línguas, mas eles não estão falando idiomas de outros países, eles estão falando as línguas dos anjos, eles estão falando línguas estranhas, línguas espirituais, que é só para oração, para aperfeiçoamento, etc., e não para a gente mandar essas pessoas para outros países. Aí esses movimentos, o movimento de enviar gente acabou 100%, porque ele era bem óbvio que estava errado. O movimento Holiness ficou e existe até hoje, ele é um pequeno, e a maioria das pessoas desse outro movimento começou a falar, não, então a evidência do batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas estranhas. Aí esse movimento, ele no finalzinho do século XIX lá nos Estados Unidos, ele vai formando algumas igrejas, em 1902, 4 ou 6, nunca lembro exatamente a data. Ele acontece num lugar lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, se eu não me engano, que é na Rua Azusa, e aí esse movimento começa a ser, ele fica muito famoso, ele cresce, ele explode lá nos Estados Unidos, muita gente vai lá conhecer, visitar e levar para as suas igrejas coisas desse movimento, e um grupo de missionários suecos que vai nesse movimento vem para o Brasil, tenta implantar isso
lá em Belém, no Pará, numa igreja batista. Eles fazem uma reunião de oração num salão da igreja lá, a parte do culto que a igreja batista tinha normalmente. Aí algumas pessoas começam a fazer como ele, ficam falando em línguas como eles e tendo o mesmo tipo de experiência que eles estavam tendo. A igreja batista proíbe isso de acontecer, então esse grupo sai e funda a Assembleia de Deus no Brasil, né? E aí o movimento pentecostal no Brasil, ele é primariamente direcionado pela Assembleia de Deus. Embora no mundo você vai ter outras igrejas que foram as igrejas que direcionaram o movimento pentecostal. E aí, então, convencionou-se que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. É a pessoa falar as línguas estranhas. E aí, esse fato, que era até então que o batismo com o Espírito Santo seria algo dado para todos os crentes que tinham aceitado Jesus como bom, agora você tem dons, você tem a possibilidade do fruto, você vai crescer e não sei o que, passa a ser restrito para as pessoas que falam em línguas, e não todos os crentes. Tá? Só que o que a Bíblia diz para a gente a respeito disso? Alguém lê para mim então 1 Coríntios 12, versículo 13. Quando Paulo fala sobre batismo com o Espírito Santo, lá em Coríntios, e Coríntios, a igreja de Corinto era a igreja pentecostal, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. As igrejas lá naquela época, elas tinham mais ou menos as mesmas características que a gente tem igreja hoje. Tinha igreja que gostava mais de estudar a palavra, tinha igreja que evangelizava mais, tinha igreja que tinha mais dons espirituais, tinha igreja que tinha... era mais materialista, tinha igreja que era mais brigona, tinha todas igual hoje a gente tinha a mesma coisa antigamente. E Paulo vai escrevendo cartas para as igrejas de acordo com as suas características. A igreja de Corinto tinha essa característica dos dons espirituais e eles tinham os dons espirituais, mas eles não sabiam direito o que era aquilo, como que aquilo funcionava, ou tinha que funcionar, o que eles tinham que fazer com aquilo. Então, quando Paulo vai escrever sobre isso, e aí é uma coisa interessante, porque já na época de Corinto, eles começaram a enfatizar o dom de línguas como um dom especial em relação aos outros. Então, o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios é de Paulo explicando para eles duas coisas, né? Primeira, esse não era um problema deles, virou um problema nosso recente. O batismo com o Espírito Santo não é algo restrito para um grupo de crentes. O batismo com o Espírito Santo é algo dado a todos os crentes. Você é crente porque você foi batizado com o Espírito Santo. Deus mergulhou você no Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você e agora ele vai atuar na sua vida a partir da liberdade que você der para ele atuar na sua vida. Se você der mais liberdade, ele vai atuar bastante. Se dedicar menos, ele vai atuar menos. Se você dedicar nada, ele extingue, como a gente viu no outro versículo. A segunda coisa foi para explicar que sim, existe um ranking de dons mais importantes para menos importantes. Não, o de línguas não é o mais importante. O mais importante era a profecia. E aí ele vai explicar lá, daqui a pouco a gente vai ver isso, o que era a profecia especificamente no contexto daquilo que ele estava falando. Então, o batismo com o Espírito Santo é essa situação que acontece com todos que aceitam Jesus. Você aceitou Jesus de verdade, né? Arrependeu de verdade, você é batizado no Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você, você recebe pelo menos um dom do Espírito Santo, que pode ser o dom de línguas ou não. E aí o texto lá de 1 Coríntios, que a gente leu o outro texto, é como lhe apraz, o Espírito Santo que decide que dom ele vai dar para cada pessoa, de acordo com os critérios que ele estabelece lá para isso. E a partir daí, você pode encher-se, viver ou extinguir o Espírito Santo na sua vida. Deu para entender? Boa noite. Boa noite.
Eu tenho uma pergunta, Mateus, que tem a ver com avivamentos. A gente vê na história da igreja, por exemplo, indivíduos como Moody, Paul Washer, John Wesley, Nick Cruz, e comunidades como, sei lá, o avivamento nas Ilhas Hébridas. Estou me ouvindo no fone. Ou, por exemplo, até a própria Betânia, quando começou o Ted Haggard, teve um avivamento pessoal, e anos depois a própria comunidade lá da Betânia teve um avivamento, a comunidade toda, com dons aparecendo. Como é que a gente entende, como é que a gente coloca em perspectiva teológica esses acontecimentos que ocorreram? E como é que a gente pensa isso para nós hoje? Isso é algo possível de acontecer? Isso é algo legítimo do Espírito Santo? Isso é algo que a gente pode buscar enquanto indivíduos ou comunidades? E, enfim, essas são as perguntas. Uhum. Avivamento é um termo que a gente utiliza, não é um termo bíblico, é um termo teológico que a gente utiliza para se referir a diversos momentos na história, em alguns lugares, alguns países, ou no mesmo país, em momentos diferentes da história, em que você tem uma ação sobrenatural de Deus diferente daquilo que estava acontecendo até então, e que habitualmente essa ação sobrenatural diferente impulsiona alguma coisa nova, ou algo que estava existindo, mas estava capengando e precisava de um pouco mais de força para acontecer. Então, sempre esses elementos, eles estão presentes para você caracterizar e falar assim, isso aqui é um avivamento. Essas situações, esses eventos, eles são muito comuns na Bíblia. A gente vê que eles aconteciam com frequência em circunstâncias. Frequência não, eles aconteciam muito na Bíblia, pensando nos 6.000 anos de história, mais ou menos, que a Bíblia abarca nas suas histórias. Por exemplo, o povo de Israel tinha saído do Egito, e eles estavam lá há 40 anos, andando no deserto. E aí, por mais que a gente acharia super espetacular Deus mandar pão do céu fresco para você todos os dias, e guiar você com uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia, e de que você estava bebendo uma água que milagrosamente brotou de uma rocha e você viu isso acontecendo, as pessoas acostumavam com os milagres. Então, cair pão do céu do nada todos os dias para eles comerem, 20 anos depois, não era um milagre mais, não era um negócio que o cara empolgava e falava, uau, que coisa fantástica, não sei o que, não. Caiu o pão e de novo pão, eles até reclamavam. Falava que estava enjoado de comer aquele pão. Então, a gente acostuma com milagres de Deus e parece que eles até deixam de ser sobrenaturais, apesar de que eles continuam sendo sobrenaturais, fantásticos, espetaculares. Aí, o que acontece? Num determinado momento, lá nessa circunstância do povo de Israel, eles estão meio capengando, problemáticos, questionando a autoridade de Moisés, questionando o rumo que Deus está dando, ou seja, algo que deveria acontecer ao longo de 40 anos perdeu força, então Deus intervém de uma forma diferente, o Espírito Santo vem sobre pessoas que estavam ali naquele local, eles têm uma atividade sobrenatural, eles não usam essa expressão, porque eles não sabiam o que estava acontecendo para registrar do jeito que Paulo vai registrar isso futuramente. Mas o detalhe que é dado lá é semelhante a falar em línguas, então parece que eles falaram em línguas lá no meio do acampamento. Eles têm um avivamento, uma busca maior por Deus, um despertamento espiritual dentro daquilo que estava esfriando, e aí eles recobram fôlego para continuar caminhando. Aí vários param de falar em línguas depois de um tempo, e um cara ficou falando. Depois Josué ainda tenta pedir para parar, fala assim, Moisés, manda o cara parar de fazer aquilo lá. Moisés fala assim, eu não, o Espírito Santo veio sobre ele está fazendo aquilo ali, Deus está movimentando aquela situação, deixa acontecer. E aí Moisés não interfere naquele fato, naquela situação. A gente vê isso acontecendo
em Israel no início do movimento profético, quando o próprio Saul, já sem Deus, chega lá e cai no chão e começa a fazer uma coisa que eles chamam de profetizar, mas quando a gente vê a narrativa do que estava acontecendo, provavelmente também falou em línguas naquela situação, e a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento, depois a gente vê no Novo Testamento e vê isso acontecendo ao longo da história. Então, esses movimentos, eles são movimentos legítimos. São movimentos que mostram para a gente, e isso é muito interessante, que Deus, ele interfere na história. Que em determinados momentos que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam estar acontecendo, Deus faz algumas interferências, às vezes radicais, às vezes visíveis, às vezes espantosas, para que a gente acorde e fale, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou totalmente fora, ou a igreja acorde, ou um grupo de igrejas numa determinada região acorde, pegue um potencial que está adormecido e empregue aquele potencial para que o nome de Deus continue sendo propagado. O que é o problema que às vezes decorre disso aí? A gente fica empolgado e feliz com isso, e aí isso acaba, porque o Espírito Santo já fez a mexida, e agora as pessoas estão fazendo o negócio de novo, mas sem aquele negócio diferente, espetacular que está acontecendo antes, não sei o quê, e aí a gente tenta reproduzir, simular aquilo ali, para falar que está tendo um avivamento, ou que está acontecendo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu entendo? Todos nós, todos os crentes do mundo, na história da humanidade, eles têm o dever de buscar ser cheio do Espírito Santo. Quer eu venha sentir uma coisa sobrenatural ou não, a partir disso. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu cumpro a missão que o Espírito Santo tem na terra, que Deus tem na terra. E eu tenho que estar aberto que, se eu estiver fazendo isso, pode ser que Deus vai resolver promover alguma coisa semelhante a essa. Mas eu não vou promover uma coisa semelhante a essa a partir de mim, para não correr o risco do que acontece, e aconteceu muito, e aconteceu na própria história bíblica, tem exemplo disso aí, da gente reproduzir uma manifestação espiritual que não é legítima, só para que as pessoas, não, fica comigo aqui, tá vendo? A gente tem o avivamento aqui também, coisas assim, que é o que acaba às vezes acontecendo. Então a gente entende que Deus faz o que Ele quiser, Ele continua agindo hoje do mesmo jeito que Ele agia no Antigo e no Novo Testamento. Esses avivamentos existiam no Antigo e no Novo Testamento. Ele continua fazendo isso na história, independente de eu produzir. Não sei o que produzo. É Ele que faz. Então eu me encho com o Espírito e obedeço a Deus. Você que está na câmera, é porque o cara do lado da câmera fez essa pergunta. Por isso que eu olhei para você. Tranquilo isso, gente? É sobre o batismo de Mateus 3:11, que fala que batizar com o Espírito Santo e com fogo. São dois tipos de batismo ou é um só? São dois. Dois. São dois tipos. Eu não consigo explicar o batismo com fogo agora, porque ele demora. Tá? Mas assim, bem resumidamente, tá? Ele é uma junção. A profecia de Jeremias... Profecia de Jeremias 31, 33 fala assim, ó: que essa aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, elas serão o meu povo. Jeremias está falando diretamente da questão de como foram dados os 10 mandamentos no Êxodo, nas tábuas. Ele está bem. Ele está tranquilo. Ele está falando de como que foi dado os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente sabe que ele foi dado em pedras, né?
Deus imprimiu na pedra os mandamentos, as palavras ali, e a gente não tem isso escrito na Bíblia, a gente tem isso no Talmud, que é um livro judaico. Como que foi feita a impressão? Quem assistiu aquele livro dos 10 Mandamentos antigão, do Charlton Heston, de 1956, que é aquele gigantesco filme de quase 4 horas, não sei o quê, tem a cena das tábuas, Deus fica assim, né? Não terás outros deuses diante de mim. Aí vem um foguinho assim, e bate na pedra assim, e dá uma pegada de fogo, e aí fica impresso, grafado na pedra aquilo lá. Né? Não farás imagem de escultura, bate lá e faz outra. Aí 10 coisas batem na pedra e produz os 10 mandamentos. O Cecil B. DeMille, que foi o cara que produziu esse filme, ele estudou o Talmud e os livros de Flávio Josefo e a Bíblia para produzir o filme. Essa cena, ela é a representação do que o Talmud diz que foi quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo lá. Deus mandou coisas de fogo que batia na pedra, e quando batia na pedra ficava impresso o mandamento lá. E aí Deus então imprimiu os 10 mandamentos na pedra, depois Deus recortou aquilo lá com fogo lá, e o Moisés arrancou, depois Moisés quebrou aquilo, Deus falou, agora eu não vou recortar mais para você, você faz as tábuas aí, traz para mim que eu escrevo aqui. Deus de novo foi lá e imprimiu dessa maneira. Essa imagem, tá? No Talmud fala que eles percebiam que vinham labaredas e línguas de fogo que batia na pedra e imprimia na pedra aquela coisa que estava acontecendo ali. O que Jeremias fala nessa profecia? Que isso que Deus fez na pedra, e as pessoas tinham que ler e tomar a decisão de se esforçar e seguir, Deus ia fazer isso na mente e no coração das pessoas. Ele iria imprimir os mandamentos na gente. Quando os discípulos lá em Atos capítulo 2 estão recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes e fala que eles viam línguas como de fogo descendo sobre eles, para eles que conheciam toda essa história e a profecia de Jeremias, fazia sentido de que Deus estava nesse momento cumprindo essa profecia, de imprimir na mente e no coração deles os seus mandamentos. Tá? Então, isso é o batismo com fogo. É essa circunstância, que é diferente do batismo com o Espírito Santo, que pode acontecer na vida da gente, de que Deus ele imprime a lei dele, os mandamentos dele, as coisas dele na gente, no nosso coração, que seria o auge do fruto do Espírito, quando você consegue então viver assim. Por isso que Paulo fala, quando ele termina de falar do fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, você quer dizer que é domínio próprio, ele fala assim, contra essas coisas não há lei. Porque o que Paulo está falando? Se você tem isso na sua vida, você não precisa de lei dizendo para você o que você tem e o que você não tem que fazer. Você naturalmente não faz as coisas erradas. Você naturalmente faz o certo. Você naturalmente faz o que tem que fazer. Então, essa cena, essa circunstância é o que Mateus 3,11 registrou, que o João Batista disse que Jesus ia fazer também quando ele viesse, batizar com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas diferentes. Tem mais coisas assim, daria para aprofundar mais essa situação, mas a gente não dá conta de aprofundar, então são essas duas situações diferentes. Tranquilo? Acho que essa última parte, a gente vai ter que colocar ela dentro de um contexto de um outro estudo e fazer ela na sequência. Eu posso dar uma mexida, porque esse poder para testemunhar, que são os dons do Espírito Santo, eles são longos da gente trabalhar, porque são 19 dons que a Bíblia cita, e a gente tem os que a Bíblia não cita, que a gente tem que trabalhar também. Né? Então, acho que esse aqui a gente vai deixar ele para o próximo estudo nosso, que vai ser julho. E aí a gente, então, complementa isso aqui. Eu queria separar com vocês, então, esse nosso momento final, para a gente orar nesses sentidos, dessas coisas que a gente ouviu, que a gente conversou sobre elas
nessa noite, né? Vai ser a nossa oportunidade da gente orar ao Espírito Santo, para Ele, né? E aí na sua cabeça você não está orando para o universo, Ele está dentro de você, né? Está bem pertinho. Então, assim, é uma coisa íntima, é uma coisa próxima de você. E aí a gente tem várias coisas que a gente trabalhou aqui hoje. Falou sobre fruto, falou sobre santificação, sobre ser cheio, falou sobre pecados contra o Espírito Santo, né? Falou sobre você blasfemou contra o Espírito Santo, não adianta você pedir perdão que não tem perdão. Os outros você pode pedir perdão se você já fez, né? Então tem os pecados contra o Espírito Santo que você pode pedir perdão a ele por isso, né? Tem as coisas que o Espírito Santo talvez já tenha feito na sua vida e você ainda não notou, você não sabia que era ele que estava fazendo isso. Você pode agradecer a ele por isso e pedir para que isso seja ampliado na sua vida. Eu queria que a gente terminasse, separasse um minutinho para isso. De repente a gente vai agradecer todos que estavam nos acompanhando online, porque aí vai ser uma coisa mais interna nossa aqui. Que a gente separasse, você faz isso, você também, mas separasse um tempo para a gente falar com o Espírito Santo. Então a gente vai separar aqui, sei lá, uns 2, 3, 4 minutos para você orar individualmente, falar com o Espírito Santo pessoalmente sobre o que isso aqui representa para você, onde é que você está nisso aqui, em que fase, que situação, o que pode ser incrementado na sua vida, o que pode acontecer mais profundamente na sua vida. E aí depois eu oro encerrando para a gente terminar. Vamos fazer isso? Separar então esses momentos assim de proximidade, de intimidade com o Espírito, quem sabe até de compromisso de que você vai ser mais cheio, mais cheia do Espírito Santo.